Oi, eu sou Arnaldo Rabelo, consultor de mercado da Novely. Hoje a gente vai falar sobre planejamento. Todo negócio para ir bem, ele precisa ser planejado. Aliás, tudo para ir bem precisa ser bem planejado, né? Pensa, por exemplo, num bolo. Se você fosse fazer um bolo de improviso, a chance dele dar certo é menor do que uma confeitaria que pesa todos os ingredientes, tem um padrão, tem uma receita, né? Então, quando você tem um padrão ou quando você tem um planejamento, a chance de dar certo é muito maior. Até porque você procura antever problemas, procura se precaver em relação a possíveis problemas, procura avaliar se aquilo realmente tem maiores chances de ir para o caminho e dar o resultado que você quer, né? Então, o planejamento, para muita empresa, pode parecer uma coisa complexa, mas eu desenvolvi um método bastante simples para qualquer empresa poder fazer o seu planejamento. Realmente, nenhuma empresa deve ficar sem um planejamento. É recomendável para qualquer empresa. E qual que é a minha recomendação? Qual que é o meu método? O meu método ele é dividido basicamente em 4 áreas. Aqui eu tenho um quadro onde eu divido em 4 áreas, certo? Que eu vou explicar cada área dessas, tá certo? Você no dia a dia do seu negócio, você está aqui nessa área da operação. A operação que você faz no dia a dia é o que ocupa 80% do tempo de qualquer pessoa em uma empresa. Então são as ações, são as tarefas do dia a dia. É desenvolver um produto, é participar de uma feira, é executar as ações do dia a dia. Para essas ações serem bem executadas, elas têm que ser planejadas também. Então esse planejamento das ações é o que a gente chama de parte tática. A parte tática é realmente isso, a definição do que fazer, quanto custa isso, qual é o teu orçamento, e fazer um plano de ação que é uma lista de tarefas com quem vai fazer e quando vai fazer, para que você possa controlar a execução dessas ações e que elas deem o máximo resultado possível. Então você vai planejar as ações e vai executar as ações. Logicamente você vai ver também os resultados que essas ações tiveram. Então planejar as ações, executar e ver os resultados é o que ocupa grande parte dos negócios, do tempo das pessoas dentro de uma empresa, né? E que realmente é uma parte muito importante. É aí que a coisa acontece. Então você pelo menos precisa garantir que as suas ações sejam bem executadas e para isso as mais importantes ações têm que ser bem planejadas, tá certo? Agora, essa parte não é tudo que a empresa faz, não é tudo que a empresa deve planejar. Ela deve também avaliar se ela está tendo um direcionamento de longo prazo adequado. Eu comparo essas duas coisas a um barco remando. Eu falo o seguinte, se você está remando muito bem o barco, com eficiência, você faz com que ele avance bem, ou ele avance rápido. Então ele tem um rendimento bom, uma boa produtividade. Agora, nada garante que só remando bem, o teu barco vá na melhor direção. Então essa definição de para onde o barco vai, para que eu tenha um destino melhor lá na frente, é a estratégia, é o meu direcionamento de longo prazo. Então eu tenho que conciliar o que eu faço no curto prazo, que é a parte tática, que é a parte operacional de um negócio, com as minhas definições de longo prazo. E as definições de longo prazo, a primeira delas, a área mais importante que é o que todo mundo fala, são as estratégias, tá certo? As estratégias dependem primeiro de uma série de análises. Você precisa primeiro analisar a conjuntura. O que é a conjuntura? A conjuntura é o seu ambiente de negócio, né? A inflação não afeta o seu negócio, a economia não afeta o seu negócio, essa é a conjuntura econômica. A tecnologia não afeta o seu negócio, não afeta também o que os seus concorrentes podem fazer, então isso também deve ser analisado. Aspectos tributários, políticos, até ecológicos, internacionais, tudo isso faz parte da análise do ambiente de negócios. O ambiente de negócios é a conjuntura. Esse ambiente de negócios vai me dar possíveis oportunidades, né? E possíveis coisas que podem me atrapalhar também no meu negócio. Então tudo isso tem que ser analisado. Depois de analisar isso, eu vou avaliar o meu setor, o setor em que eu atuo, né? Porque a conjuntura ela extrapola o setor. Mas depois disso você vai entrar numa análise setorial. Analisando o seu setor, não tem só a sua empresa, tem fatores externos ao seu negócio que ainda são importantes. O seu público, o seu concorrente e por aí vai. Então você deve analisar esses fatores externos e também definir neles o que é positivo para o seu negócio e o que pode
atrapalhar, causar algum impedimento para o seu negócio ir bem. Tudo isso tem que ser anotado e analisado. E depois você vai analisar aspectos internos ao seu negócio, é claro, que é onde você controla. Você não consegue controlar o que acontece fora, mas consegue controlar o que é feito dentro da sua empresa. Mas quais são os pontos fortes da sua empresa? Isso é o mais importante para você avançar. Nenhuma empresa consegue dar a virada e ir super bem simplesmente corrigindo os pontos fracos. Realmente o melhor é ela aproveitar os pontos fortes. Aí que está o ganho do jogo. Aí que realmente ela vai fazer diferença no mercado. Então a empresa deve avaliar onde ela é forte e, logicamente, também avaliar onde ela precisa melhorar para corrigir. O aspecto de correção é muito mais para a sobrevivência, para ela se manter no negócio. E os pontos fortes, aí sim, é para ela liderar, para ela ir à frente, para ela crescer muito rápido e ter mais lucro, né? Então essa é a análise setorial. Com essas análises feitas, aí você vai estar em condição de definir os objetivos gerais do seu negócio e aí desdobrar esses objetivos gerais em metas mais específicas. Você deve definir metas em áreas específicas do seu negócio que vão influenciar para o resultado geral. Esse desdobramento, ele ajuda você a atingir o resultado porque você repassa essas metas para as lideranças da sua empresa. E, logicamente, depois que você definiu isso, aí sim você vai definir as estratégias. Quais são os direcionamentos que eu vou dar em produto e preço? Quais são os canais de venda que eu vou usar? Qual é o posicionamento que eu vou definir na minha comunicação? Quais são os meios de comunicação que eu vou usar? Então, são aspectos estratégicos que você vai definir. Ainda não são ações pontuais, são direcionamentos. Agora, antes disso tudo, tem essa parte aqui que eu chamo de identidade do negócio. Você precisa primeiro definir qual é o seu negócio. E essa definição de negócio não deve ser muito restritiva. Você não deve definir um negócio baseado no seu produto, porque o produto pode mudar no futuro. O teu negócio é baseado principalmente no benefício que você gera ao seu cliente, ao seu público. Então, esse é o grande negócio. Vou dar um exemplo. A Kodak, ela foi muito mal recentemente, né? Praticamente saiu do mercado. Por quê? Porque ela imaginou que o negócio dela fosse máquinas fotográficas com processos químicos. Só que hoje em dia você registra imagens de outra forma. E ela inventou não só a máquina fotográfica, na verdade ela inventou a máquina fotográfica portátil moderna, ela não foi inventora da fotografia em si, mas inventou a máquina fotográfica prática. E depois inventou a máquina digital. Só que nem ela acreditou no potencial da máquina digital e não investiu nisso. E os outros exploraram isso e avançaram. E por que isso deu certo para os outros e atrapalhou a Kodak? Porque as pessoas não querem uma máquina fotográfica por processos químicos, elas querem registrar a imagem. E isso pode ser feito por um celular. Então, o negócio da Kodak deveria ter sido definido como registro de imagens, por exemplo, né? Então, o benefício é o que você deve definir como o seu negócio e não o produto ou o serviço em si, porque isso pode ter uma vida mais curta, né? Depois da definição do seu negócio, você deve definir onde você quer chegar a longo prazo com o seu negócio. Qual é o seu projeto de liderança? Eu sempre digo que um negócio não pode ser definido para ser um dos 10 mais, né, dentro do seu ramo. Não, você deve ter um projeto de liderança. Mas você pode falar assim, poxa, mas é muito difícil liderar porque eu sou uma empresa pequena. Se você não pode liderar uma categoria, você pode criar uma categoria menor, onde você pode ser líder. É a ideia de você, se você precisa ser o maior peixe de um lago, você pode diminuir o lago para garantir a chance de você ser o maior peixe. Então você escolhe um nicho, por exemplo. Escolhe um setor mais específico. Mas sempre você deve ter um projeto de liderança para o seu negócio. No que você vai ser líder? No que você realmente vai fazer diferença? Onde você é o melhor? É aí que é o ponto que você deve definir como visão de futuro. Essa é a visão de futuro. A visão de futuro, todo negócio tem que ter. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Que reconhecimento você quer ter, né? Outra definição muito importante é o que você faz hoje, mas de uma forma também a mostrar os benefícios, a mostrar os propósitos, né? Todo negócio tem que ter um propósito. Essa é a missão. Qual é o propósito do que você faz hoje? Qual é a razão de ser do seu negócio, além de dar lucro? Dar lucro tem que dar mesmo.
mas o negócio é só para dar lucro, é importante que ele vá além disso, que ele tenha um propósito, até para criar uma ligação emocional com o público, né? Que o público compra de forma emocional, contrata de forma emocional. E depois você vai definir também quais são os valores, aquilo que você valoriza, qual é a cultura da sua empresa, quais são os critérios para a tomada de decisão. Então os valores também são muito importantes, até para que todas as lideranças pensem da mesma forma, decidam da mesma forma, entendam qual é a cultura da empresa. E depois você vai avaliar também, nessa parte aqui da definição do seu negócio, qual é o teu público, porque o público pode ser muito heterogêneo, ele pode ser formado por grupos muito diferentes. Então o ideal é você separar esses grupos dentro do teu público através de um critério do comportamento. Então o comportamento dele de consumo deve ser o grande norteador da segmentação. A segmentação é essa divisão do público em grupos menores, só que cada grupo é mais homogêneo. Qual é a vantagem disso? Você pode escolher poucos grupos, ou talvez um grupo, para você ser especialista em atendê-lo, atender bem aquele grupo. Porque se você é especialista em atender um grupo menor, que tem necessidades mais específicas, aí sim é mais fácil você ganhar o jogo. Então é mais fácil você restringir um pouco o público, para que você seja o líder ali dentro, do que você querer ser tudo para todos, que a chance de dar errado é muito maior. E finalmente você vai definir qual é o seu posicionamento, qual é a imagem que você vai construir na cabeça do seu público, né? Qual a imagem que você vai definir para você e para o seu negócio? Isso é posicionamento. Não é só imagem, é realmente a construção de uma forma de atuação, né? Você vai ser reconhecido como o melhor em quê? Isso é posicionamento. Você é líder na cabeça do público dentro de uma categoria, isso sim é um bom posicionamento. Então você é o melhor em quê? Esse é o ponto. Então, com isso, você vai ter a definição do seu negócio, a identidade do seu negócio e, consequentemente, aí ajuda você a construir uma marca. No longo prazo, isso te dá estabilidade, te dá muito mais segurança e te dá clientes mais fiéis. Depois você vai definir estratégias, são os direcionamentos de longo prazo. Depois, aí sim, você vai planejar suas ações de curto prazo, as suas ações do ano, por exemplo. Finalmente, você vai executar muito bem essas ações e vai avaliar os resultados. No final, você vai poder refazer esse planejamento para o ano seguinte, cada vez melhor. Tá certo? Então, se você não tem metas definidas, planos de ação e um bom planejamento, não só para o seu negócio, mas para as áreas específicas, por exemplo, para a área de marketing, então você precisa ter. Você precisa definir essas metas, planos e o planejamento como um todo. Ok? Então, eu queria que você deixasse os seus comentários aqui embaixo, dizendo o que você achou desse vídeo e sobre quais outros assuntos você gostaria que a gente falasse, que aí a gente vai tratar depois, tá bom? Obrigado!